Olá, aqui é o Guilherme Alonso. E aí pessoal, aqui é o Eduardo Tambellini. Estamos começando mais um Credcast, episódio número 2. Credcast, o seu podcast especializado em cobrança e crédito. Patrocínio, Assertiva Soluções e Faico. O que significa vender a crédito? Confiança, não é? A pessoa pode pagar em relação à renda que ela tem. Cara, será que esse cara tá dizendo que ele é, e ele é realmente quem ele é? E às vezes você fala assim, aquele cliente sempre me pagou certinho. Começando então o nosso segundo Credcast. Fala pessoal, tudo bem? Então, vamos lá, Tambellini. Qual que é o melhor podcast que tem no Brasil hoje? De crédito e cobrança. O melhor, eu diria que é o melhor e um dos praticamente únicos, né? A gente não pode falar que é o único no mercado, a gente pesquisou, tanto nós quanto companheiros nossos, parceiros, a gente não achou nenhum outro. Então tá a gente se aventurando aqui, né? Então nós aqui, e aí, cara, eu lembro que um dia eu vi um programa, aquele Pesadelo na Cozinha, você já viu esse programa? Não, nunca vi. Cara, e aí o Jacan, né? E aí era uma hamburgueria. Aí o cara viu lá, tava escrito assim, o melhor hambúrguer de São Paulo. Aí ele perguntou pro cara, quem que te deu esse título? Não, meus clientes falaram, não, mas você é de alguma revista especializada? Não, cara, então você tem que tirar esse negócio da parede. Mas aqui, como a gente, na verdade, pesquisou e a gente viu que não tem muito conteúdo, nós já vamos... Então a gente já fala que é o melhor. Nós somos o melhor. É, sim, pronto, Exatamente. Acabou e vambora. Hoje o assunto é política de crédito, é super importante esse assunto, porque quando a gente fala de política, quando a gente fala de crédito principalmente, né, Tambellini? Lá no significado da palavra crédito, a palavra é o quê? Significa o quê? Confiança, Confiança, né? exatamente. Ou seja, eu tô dando crédito, eu tô confiando naquela pessoa. Então, quando a gente fala de política de crédito, a gente cria uma política de crédito principalmente pensando no risco de crédito. Toda empresa tem um risco de crédito. Isso aí. E aí, acho que é importante falar do crédito. Qual que é a importância do crédito? Cara, vamos imaginar o seguinte. Eu comecei a fazer venda de um produto, né? Eu sou costureiro, comecei a fazer uma confecção. E eu só vendo à vista. Cara, eu só vender à vista, eu tenho um impacto. Eu acabo pegando um público, eu acabo pegando um público que de repente tem condições de pagar à vista. E aí, no momento que eu penso, e se eu vendesse a crédito? Ou seja, o que significa vender a crédito? Eu posso dar um prazo simplesmente, 30, 60 dias, ou eu posso fazer um parcelamento daquele valor para que ele não seja pago de imediato. O que eu ganho com isso, Guilherme? Competitividade, eu ganho mais compradores, né? Porque quando eu falo que eu só vendo à vista, eu tô determinado a um público específico, que é aquele público que tem condição de me pagar à vista. Quando eu falo que eu dou crédito, quando eu dou prazo, quando eu parcelo, eu tô indo a um outro nicho de público que pode, de repente, que não é o cara que tem a condição de me pagar numa única vez. Então o crédito, além dele ser algo que permite que pessoas tenham acesso aos produtos, do lado do lojista, da empresa, ele é também uma ferramenta de alavancar vendas. Sim, com certeza. Um dia a gente fez um trabalho numa empresa lá no Nordeste. E aí essa empresa, a gente foi conhecer as regiões lá todas. E eu fui na matriz do cara, que era lá no sertão nordestino. A preço do cara era baixíssima. A gente estava acostumado a ver um indicador em 3 pontos percentuais, do cara era 1%. No Nordeste. A gente falou, tá errado esse negócio. Devolve a base que tem algum erro. Aí, cara, o cara devolveu... voltou, cara, e dava lá 1% de novo. Cara, e aí a gente começou a entender. Esse cara dava crédito apenas nas regiões que ele criou uma fidelização com os clientes. Cara, ele tinha lá regiões onde ele era uma referência tão grande que a maioria dos clientes pagavam mesmo. Nas grandes capitais, quando a gente foi olhar, eu falei, cara, você não mandou aqui a base da capital. Aí ele falou, não, lá eu não dou crédito. Mas por que você não dá crédito lá? Não, porque lá a inadimplência é muito alta. Cara, mas peraí, vamos lá. Quanto é que você... não, lá eu pago 7% do cartão de crédito e o cara paga no cartão de crédito. Eu não tenho risco. Cara, mas peraí, vamos lá. Você paga pro cartão
e quanto que você deixa de ganhar quando você está abrindo mão disso, né? Então, assim, tem uma questão, eu posso terceirizar risco? Posso. Muitas empresas hoje de varejo optaram por lançar seu próprio cartão, ao invés de ter o cartão, por exemplo, processado por uma financeira. Antigamente, lançar um cartão de crédito era algo complicado. Não, com certeza. Um banco para lançar um cartão de crédito, que falando em nomes de empresas, mas não tem problema nenhum, mas antigamente para eu lançar um cartão de crédito, lá em 1990, 80 e pouco, eu tinha que lançar um cartão, por exemplo, com a Credit Card, né? E aconteceu muito isso. Quando eu comecei a trabalhar com crédito, a gente tinha basicamente 5 figuras, né? Você tinha o Banco do Brasil emitindo cartão Visa, você tinha o Bradesco emitindo cartão Visa, o Nacional emitindo cartão Visa também, e eu acho que os demais bancos, todos eles eram Credit Card, né? E eles processavam via Credit Card, né? Então emitir um cartão de crédito, processar um cartão de crédito, era algo extremamente difícil no passado. Qualquer varejista hoje que queira ter o seu capital, ele consegue ter processadoras a custos muito acessíveis e lançar seu próprio cartão de crédito. Por que ele faz isso? Para ter receita, para ter muito mais receita do que simplesmente vender através de um outro produto. E esse assunto política de crédito, a gente vai entrar agora nos detalhes, né, do que é uma política de crédito, como a gente formula uma política de crédito, né? Tudo isso que a gente está falando, ainda mais hoje. Por exemplo, hoje a gente tem muita empresa que trabalha no modelo SaaS, né? Que a gente fala que é modelo de assinatura de software como serviço, né? Essas empresas geralmente têm um ticket ali médio de, sei lá, se não é no mercado B2B, às vezes é 400, 500, 600 reais por mês. Você vai permitir que o cliente utilize algum software seu, tal, como serviço, e você também tem que estar atento ali para poder, quando eu for conceder crédito para esse cliente, né? Quais são os critérios que eu vou fazer, como eu vou fazer isso, de que forma eu vou fazer, e a política de crédito serve para isso, para deixar tudo desenhadinho ali para conseguir fazer esse processo de concessão de crédito ser muito mais ágil. Com uma governança. Eu acho que uma coisa que é um mito que existe é que o analista de crédito ele tem a intenção de barrar vendas. Isso é mentira, né? Exatamente. Na verdade, o analista de crédito bem treinado, que tem uma política de crédito por trás dele, ele tem a intenção de potencializar as vendas. A gente tem um treinamento que a gente já fez aí em uma série de empresas, né? Onde temos 2 slides que a gente fala a visão deturpada da área comercial em relação ao profissional de crédito e o inverso, né? Então, comercial, quando ele pensa no analista de crédito, fala, o analista de crédito é o cara que só quer negar. Ele não entende que o meu trabalho é que faz essa empresa girar. E por outro lado, você tem aquela visão deturpada do cara de crédito pro cara comercial, né? Esses comerciais só querem entregar o dinheiro da empresa de mão beijada, né? E no fundo não é verdade. A gente tá falando, quando a gente fala que uma empresa atua com crédito, o negócio passa a ser crédito. Esses conceitos, eles às vezes mudam aí de cada um que fala, são 4 Cs, 5 Cs, 6 Cs do crédito. Eu vou aqui falar para que a gente possa resumir isso em 4 Cs, que é onde eu acho que a gente conta a história um pouquinho de tudo. Que até simplifica um pouco, né? Exatamente. O que é crédito? Crédito tá ligado a 4 Cs. O primeiro é cadastro. Então, eu preciso conhecer quem eu estou dando crédito. Então, eu preciso preencher um cadastro mínimo. Eu preciso saber o nome, eu preciso saber o CNPJ, o CPF, eu preciso saber onde esse cara mora, qual é o telefone de contato. Eu preciso saber informações mínimas que a gente depois, num futuro podcast aqui, a gente vai ter um que a gente já planejou, que vai falar um pouquinho do processo de ponta a ponta. E aí a gente vai detalhar um pouquinho melhor isso. Mas eu preciso ter um cadastro. Esse é o meu primeiro aspecto. E aí tem muita empresa que já falha no processo de cadastro. Exatamente. Às vezes lá no início da jornada do cliente, que tem que fazer um cadastro correto, ou ter algum tipo de serviço de birô de informação para poder comprovar, né, aquela informação, às vezes deixa de lado esse processo, né? Antigamente eu preenchia proposta física, né, e entregava em algum lugar. Então eu já preenchia todos os meus dados. Hoje, como esse processo é muito na hora que eu tô fazendo a compra, eu vou fazer uma compra e aí o cara, você quer um cartão de crédito?
já vamos ver aqui se já pode ter o cartão. Então existe um primeiro momento que aí as políticas de crédito, inclusive, ficaram meio que separadas num conceito P1, P2. O que é a P1? A P1 é o seguinte, você dá o teu CPF, a tua data de nascimento e um telefone. Cara, e a partir daquele CPF, eu vou buscar em entidades externas, né? A própria Assertiva é uma empresa que tem essa filosofia de fornecer informações, né? Então eu posso, a partir do CPF, pegar outros dados. Eu não tenho aquela necessidade de repente, pedir para que o cliente preencha o básico. Porque a partir de um CPF, eu posso buscar nome, eu posso buscar endereço, eu posso buscar os dados básicos. E aí eu já posso ter uma primeira avaliação. Consulto um birô de crédito, por exemplo, e ver se esse cara está restritivo. E aí eu posso seguir ou não meu processo. E outra coisa importante, a gente sabe que os dados são alarmantes, né, de fraudes no Brasil. A parte cadastral, ela tem o sentido até de já começar a diminuir esse risco, né? A gente vai chegar em outros Cs que vão tentar minimizar mais essa questão. Ainda, mas o cadastro em si, sem dúvida nenhuma, ele tem que ter uma preocupação. É um beabá inicial. É um beabá inicial. Mas passei o cadastro, o que eu vou verificar? O segundo C agora. O segundo C, eu vou falar da capacidade desse cliente. Ou seja, ele quer um crédito de 1.000. Ele tem capacidade de me pagar 1.000? Ele ganha o suficiente para pagar 1.000? E aí eu tenho que entender, muitas vezes quando eu faço de repente uma venda num crediário, que não é a concessão de um cartão de crédito, eu falo, beleza, esse cara vai comprar R$200, então tá, ele pode comprar R$200, mas qual que é o valor do que seria o limite de crédito, mesmo não sendo um cartão de crédito? E esse limite ele tem que pensar em 2 aspectos. Eu preciso saber quanto que eu aprovo de transação de compra, né? Vamos lá, eu quero comprar R$5.000. Eu te aprovo R$5.000? Legal, eu posso te aprovar R$5.000, mas tem uma outra pergunta importante. Como é que você vai me pagar esses R$5.000? Eu vou pagar em 10 vezes de 500. Então eu tenho que ter uma outra preocupação. R$500 por mês, cabe no seu bolso? Cabe no seu faturamento? Cabe. Então eu tenho que ter essas visões, né? De quanto que eu tô liberando de crédito total, quanto que esse cara vai pagar. Tem alguns mercados específicos, principalmente imobiliário, né? Que ele já deixa meio que determinado ali quanto que é a porcentagem de aluguel que talvez a pessoa pode pagar em relação à renda que ela tem. Exatamente, é isso mesmo. Porque um cartão de crédito, por exemplo, quanto que eu tenho de limite de um cartão de crédito? Muitas vezes num cartão de crédito eu tenho um limite superior à renda. Por quê? Porque ele é um cartão que vai usar muito parcelado, que você não vai esgotar o limite naquele mês, né? Então tem muito essa questão, mas aí é muito mais detalhado para que a gente possa depois discutir num outro momento. Mas o segundo C, então, capacidade. Eu preciso entender se você tem a capacidade de me pagar. Hoje em dia, e esse é um tema que a gente tem recentemente discutido muito num grupo que a gente participa, que é, como é que eu comprovo renda hoje, né? Hoje em dia, a gente tem aí alguns indicadores que mostram que 41% da população hoje tem uma renda informal. Quando eu dava crédito lá atrás, em 1993, que foi meu primeiro trabalho de crédito, a gente estava acostumado a receber o lerite. Praticamente o povo era assalariado, CLT. Óbvio, você tinha o profissional liberal, o autônomo, mas o nível de informalidade que a gente tem hoje é muito grande. Então, 41% das pessoas hoje vivem nesse mercado informal. Você pega hoje, por exemplo, assim, a gente tá dentro de um time de marketing. Vou dar o exemplo de um time de marketing de uma empresa. É muito comum, a pessoa tá trabalhando no marketing ali da empresa e fora ela pega algum freelancer, pega alguma coisa para fazer algum tipo de... complementar a renda. Então, Exatamente. É muito comum isso acontecer. E aí, como é que eu comprovo renda? Cada vez é mais difícil fazer uma confirmação de renda. Sim. Existem modelos já disponíveis no mercado que chamam de renda presumida, mas ainda existe uma dificuldade muito grande de comprovar renda no profissional informal. O terceiro C tem a ver com comprometimento. Então, ok, esse cara tá me pedindo crédito, mas quanto ele já tem comprometido de compromissos a pagar? Teve um momento num evento nosso, da Go-On, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, que eu vi um negócio que ficou marcado pra mim, que um diretor de uma empresa de varejo falou nesse evento. A gente tinha um evento lá, quase 600, 700 pessoas, e ele falou pro auditório, falou, senhores aqui, provavelmente, difícil achar alguém aqui que não tem um cartão de crédito com uma renda de um limite de pelo menos R$5.000. A minha cliente não pode ter um limite de R$5.000. O que ela faz? Ela tem 10 cartões de R$500 de limite.
E esse é um grande problema, porque como a gente hoje ainda está evoluindo no Birô Positivo, isso vai evoluir à medida que as informações começarem a estar mais disponíveis e a cultura começar a ser disseminada, mas hoje a gente não tem informações de comprometimento. Então, se você vai lá numa loja de varejo e oferece lá, eu vou dar um comprovante de renda de R$2.000. Se eu vou te dar 20% de limite, eu estou te dando R$400 de limite. Aí você vai em outro varejista, em outro lojista, vai lá com os mesmos 2.000. O que ele vai olhar? Quanto que ele tem de renda? É 20%, vou dar mais 400. Mas eu não vi que você já tem um limite de 400 no outro, porque eu não tenho informação disponível para ver isso. Não, com certeza. E outra coisa legal do comprometimento que eu tava pensando aqui é quando você, geralmente uma grande indústria e tal, vamos citar uma grande indústria têxtil assim, que eles vendem para pequenos varejistas e às vezes a pessoa tem uma compra, né, recorrente, às vezes a cada 2, 3 meses, e às vezes você fala assim, aquele cliente sempre me pagou certinho, né, então eu vou continuar concedendo crédito para ele, mas você não sabe o nível de comprometimento que ele teve na compra, talvez do terceiro trimestre do ano de 2020, por exemplo. Exatamente. Né? O que ele vai fazer? E às vezes ele já está todo comprometido, com o fluxo de caixa dele todo certinho lá estabelecido, e aí ele acaba, tipo, você concede o crédito, aí você começa a ver problema de pagamento. Não é que a pessoa, talvez ela tá agindo de má fé, mas ela se comprometeu com algo que ela não pode fazer. Quando a gente pensa em aonde que eu tenho essa informação, então, infelizmente ainda é muito pouco no Brasil. Hoje, um banco ou uma financeira que é regulada pelo Banco Central, ela hoje tem a disponibilidade de consultar informações lá no SCR, que é o sistema do Banco Central, né? E que lá eu vejo, por exemplo, se eu for lá no seu SCR, Guilherme, eu sei quanto que você tem de limite estabelecido por todas as instituições financeiras, quanto que você tem de atraso, de um dia de atraso até 180, quanto dá em prejuízo, mas isso está limitado muito a instituições financeiras. Muitas instituições financeiras que podem usar isso, inclusive, muitas vezes não usam, né? Mas essa é uma forma de eu conhecer o comprometimento. Mas, de novo, com o Birô Positivo, a gente deve ter isso muito evoluído e aí, de forma muito positiva, poder melhorar esse C de comprometimento. Vamos imaginar sem o cenário do positivo, né, ainda. Algumas empresas têm algum tipo de ações que elas estão fazendo para ver um pouco mais sobre o comprometimento? Tem 2 tipos de comprometimento. Sem dúvida nenhuma, eu tenho que entender o comprometimento do cara comigo. Quer dizer, quanto que ele já tem comprometido comigo? Isso, indiscutivelmente, eu tenho que entender. No mercado, é um pouco difícil de entender isso. Sim. Porque o que você insere numa política de crédito? Que pode ser bom ou pode ser ruim. Putz, me dá aqui se você tem extratos de cartões de crédito. Né, pra eu ver quanto que... putz, você tem cartão de crédito? Eu tenho. Eu tenho 5 cartões de crédito. Aí eu vou trazer aqui as 5 faturas de cartão de crédito. Putz, eu vou ver que você tem limite de R$500 nas 5 empresas. Cara, beleza. As empresas estão te dando... Preciso entender quanto que você está gastando em cada uma, cara, mas o processo de crédito hoje deixou de ser esse processo manual de eu ficar olhando documento a documento e hoje ele está muito voltado a um score que no fundo ainda não é um score que a gente tem nos Estados Unidos, que indica o que é comprometimento positivo. O score hoje que estão nos birôs basicamente fala de comportamento negativo. Ele está impactado por uma restrição que você tem. E não se você paga bem. E uma coisa importante da restrição que a gente sabe, às vezes a pessoa tem uma restrição em determinado birô, mas outro birô ela não tem restrição. Exatamente. Então ainda é tem um negócio super complexo no Brasil hoje. Exatamente. Né? E assim, mesmo com a lei do cadastro positivo, essa coisa de eu estar num birô e estar no outro, não vai ser 100% resolvida. Porque eu não tenho a obrigatoriedade de enviar a todos os birôs. Posso ter um contrato específico numa empresa que vai negativar só comigo e com isso eu vou ter informações um pouquinho mais relevantes. E o quarto C? E o quarto C, aí talvez ele tenha a ver um pouco com aquela coisa do confirmar cadastro, confirmar comprometimento, confirmar capacidade, que é o caráter, né? Que é assim, como é que eu vou entender o caráter, né? O caráter tem muito a ver com, cara, será que esse cara tá dizendo que ele é e ele é realmente quem ele é? Então talvez a questão da fraude que você falou na parte do cadastro tá muito voltado a esse quarto C. Quer dizer, esse cara tá dizendo que ele ganha 1.000, ele ganha 1.000 mesmo? Esse cara tá dizendo que ele é médico mesmo? Então o cruzamento dessas informações cadastrais para entender se esse cara é realmente quem ele deve ser, eu acho que tá muito voltado nesse C de caráter. Uma coisa que eu lembro lá atrás, né, quando eu trabalhava no comércio,
que tinha muito daquele negócio, uma pessoa ia abrir cadastro e tal para fazer compras a prazo e tudo mais, e a gente costumava fazer consultas em outras lojas, ligando, esse cliente tem pontualidade de pagamento e tudo mais. Ele entra no caráter ou não? Ele tá no caráter, ele tá um pouco também no comprometimento, né? Também. Sim. Eu fiz uma visita field trip, né? Que é aquela coisa de se visitar empresas e tal. E a gente fez uma visita no Nordeste, lá em uma série de varejistas. E um dos caras falava que ele ainda trabalhava com carnê. E o carnê dele era do tamanho de uma carteira. Ele falou, meu cliente gosta de andar com o meu carnê na carteira. Porque ele gosta de mostrar que ele tem crédito comigo. Essa coisa, às vezes, de você ver aonde que o cara tem crédito e quanto que ele paga. O carnezinho ainda, ele tem aquela coisa de você destacou um pedacinho. Então você viu que ele pagou aquela parte, tinha lá a autenticação. Isso, inclusive, acabava sendo uma referência que o cara paga as contas dele em dia. Tudo isso daí que a gente tá falando, né, da política de crédito, como a gente vai fazer, nada mais é do que você conseguir estabelecer um processo coerente que realmente contenha os riscos de você não conceder crédito para uma pessoa que não vai te pagar ou que vai ter problema de pagamento e vai ferrar o quê, principalmente? Seu fluxo de caixa, o que mais? Usar capital de giro, né? O quanto que você tem de capital necessário para cobrir esse processo de crédito que você tem. Sim, ou às vezes pedir até capital emprestado. Exatamente. Tem que tirar você do teu fluxo normal de caixa e buscar crédito em outros locais. O que a gente pode falar também é assim, esse processo todo, eu acho que ele tem algumas etapas importantes. A gente vai ter no futuro aí, e aí aguarda que você vai estar tendo acesso a isso no futuro, um podcast que vai falar um pouquinho de cada passo do processo de crédito de ponta a ponta. Mas eu queria falar aqui um pouquinho, para a gente ter uma primeira visão, principais passos de um processo de crédito que tem que estar norteado numa política. Então, quando eu faço uma política de crédito, a primeira coisa que eu tenho que olhar é o seguinte, cara, esse cara já teve crédito comigo, eu conheço ele dentro de casa. Cara, eu tô começando hoje, então eu não conheço ninguém, mas, putz, eu tenho um processo de crédito já. Esse cara, como é que foi o comportamento dele comigo? Ele me pagou? Ele atrasou? Já existe ele aqui? Quando a gente fala de crédito de pessoa jurídica, o que é muito importante? Muitas vezes bate um CNPJ lá. Mas peraí, será que esse sócio desse CNPJ já não esteve aqui comigo com uma outra empresa? Porque às vezes esse é um problema. O cara teve uma empresa, pediu crédito, cara, deu um calote, ou deu um calote porque teve um problema. Abriu no nome da esposa depois. Abriu no nome da esposa, ou ele abriu uma outra empresa e até tá participando lá de alguma forma. E aí como eu tô olhando só CNPJ, eu acabei vendo, esse CNPJ aqui não tem histórico comigo. Não, peraí, e os sócios? Os sócios têm histórico comigo e o histórico não foi positivo. Então é importante olhar dentro de casa. Esse é o primeiro aspecto para que a gente possa entender se esse cara segue no meu processo. Passo 2. Olhei dentro de casa, esse cara me paga bem, eu conheço ele já. Como é que ele está no mercado? Então aí a gente tem desde consultas onde eu vou saber se ele tem uma restrição ou não. E restrição nos birôs tem N oportunidades de consulta. Você tem a restrição financeira, você tem o protesto, falência, você tem a própria pendência financeira de empresas aí de utilities, telecom, né? Então é importante eu entender que tipo de restrição é essa. O cara deixou de pagar uma conta telefônica de R$10, R$20. Será que isso é importante para mim? Será que isso é relevante? Se ele tiver um histórico muito positivo dentro de casa, cara, será que eu vou olhar para fora com tanta relevância? Mas é importante eu entender como é que esse cara se comporta no mercado. Então, olhei dentro de casa, passo 2, olhar para fora. Legal, beleza. Esse cara, então, aparentemente, ele é um cara bom comigo, bom no mercado. Tá bom, mas como é que eu vou dar o crédito para ele? Esse cara quer comprar R$1.000. Eu preciso pedir informações. Então, geralmente eu vou pedir renda. Aí tem essa questão todos os informais que a gente falou, que é um desafio, mas que cada vez mais a gente também tem mais informação. Eu vou pedir faturamento e vou tentar estabelecer uma relação daquilo que esse cara tem de renda ou de faturamento, se ele pode ou não ter aquele valor que ele está querendo comprar.
comprar comigo. E outra coisa importante também, acho que vale a pena a gente destacar da política de crédito, já partindo um pouco pro final, tem que ter um guardião dessa política, né? Tem que ter um cara ali que vai falar assim, ó, eu tô olhando para ela, eu tô cuidando, eu tô vendo se todos os meus analistas na hora de fazer todas as análises tá realmente vendo os detalhes que foram estabelecidos, para que realmente a gente não venha se perder fazendo acordos que a gente combinou que não iria fazer e coisas do tipo assim. Hoje em dia a gente tem um nível de automatização com alçadas, inclusive, né? Sistemas que permitem, o analista tem alçada de ir até tanto. Aí depois o supervisor vai dando crédito até tanto. Dali pra frente só o gerente, o diretor. Sim. Agora, existe um processo interessante que em muitas operações de crédito você tem uma separação, que aí uma coisa é crédito e a outra é formalização. A formalização acaba sendo a garantia de que tudo aquilo que foi analisado em crédito é verdade. Por exemplo, eu posso ter um processo de crédito onde o cara me inseriu só dados. Ele me falou que ele era o Eduardo, que ele ganhava X, que ele trabalha tanto, que ele mora em tal lugar. Legal. Me deu essas informações. Com base nas informações, eu tomei uma decisão. Ah, legal. Aí o processo de formalização vai dar o ponto final no sentido de, beleza, o Eduardo disse que morava na rua tal. Cadê o comprovante? Ah, esse comprovante está mostrando que ele mora na rua tal. Ah, o holerite dele, a renda, enfim, está comprovado a partir disso aqui. Ou está comprovado nos birôs. Né? Então eu posso ter um processo que é um double check. Crédito e formalização. E também, assim, ó, a gente tá falando de ter política de crédito e a relação com a inadimplência agora falando. Mesmo tendo a política de crédito, não existe inadimplência zero também, né? Acho que é uma coisa importante Só destacar. tem inadimplência zero se eu não vender a crédito. Somente. A gente faz muitos trabalhos de melhoria e revisões de políticas de crédito. Como é que eu faço esse trabalho? Eu vou pegar o teu público que você já tem aqui aprovado e entender do que você aprovou, como é que foi o público, quem foi bom e quem foi mal. Ah, quem foi mal é o cara que me atrasou acima de 90 dias, exemplo. Pô, eu vou entender qual é a característica desse cara. Puta, cara, eu tô percebendo aqui que esse cara que geralmente atrasa não me forneceu informação de renda. Não comprovei renda. Então, a inadimplência quando a gente fala, tem um conceito interessante chamado de ciclo do crédito. O ciclo do crédito é exatamente um ciclo que começa no planejamento do produto, eu passo pela iniciação ao crédito, depois a manutenção do cliente, a cobrança. E a cobrança ela tem que voltar no planejamento do produto, por isso é um ciclo. Quando eu falo que a cobrança é porque a partir do que eu tive de problema, eu vou entender o que eu fiz de errado em crédito. Ah, então, eu dei crédito aqui numa praça para um perfil onde eu exigi uma renda ou uma idade. Vou te dar um exemplo básico. Eu dei um crédito consignado para aposentado. Eu estou aprovando o aposentado com 85 anos. Sei lá, com 90. Fazendo uma prestação com 36 meses. Pode ser que isso não dê certo. Porque a expectativa de vida, de repente, é 92, é 93. Enfim, você entendeu o ponto? Quer dizer, eu preciso entender aonde eu errei. E aí, para eu retroalimentar minhas políticas, eu preciso entender o que dentro de casa não deu certo. Política de crédito, muitas vezes quando eu faço uma primeira, eu vou ter algumas informações subjetivas, eu vou ter alguns exemplos que eu vou poder dar, eu vou correr algum risco, é óbvio, olhando o mercado, olhando dentro de casa, mas eu vou principalmente ter essa certeza num segundo momento onde eu já consegui vivenciar o que eu aprovei e eu sei qual é o resultado. Muito bom, muito bom. A gente tá encerrando aqui mais um podcast. Próximo assunto, já deixar meio que pra quem vai escutar o próximo aí, a gente vai falar sobre política de cobrança, né? Pra complementar a política de crédito. Isso aí, gente. Então vamos lá, continua com a gente aí, tem bastante conteúdo pela frente. Muito legal, e esse aqui foi mais um Credcast. Chegamos ao final de mais um capítulo, mais um conteúdo. A gente tem que agradecer os nossos patrocinadores. Quem que são os nossos patrocinadores? Fala aí. Os nossos patrocinadores são aqueles que viabilizam estarmos aqui hoje. Muito bom. Então a gente tem aí a FICO e a Assertiva Soluções. Empresas presentes aí no ciclo de crédito total, que ajudam empresas tanto no setor de créditos quanto no setor de cobrança. E estão aí apoiando esse conteúdo porque eles acreditam que uma das formas de mudar o Brasil é através do conteúdo e através da educação. Muito obrigado aí.
É isso aí. Obrigado, galera. Até a próxima. Até a próxima e não esquece de compartilhar também o nosso conteúdo aí com a hashtag Credcast, lembrando que o D é mudo. Tá bom, pessoal? Grande abraço, tchau, tchau. Credcast, o seu podcast especializado em cobrança e crédito. Patrocínio: Assertiva Soluções e FICO.